Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui estou eu de novo, Jacob Nijá, para nós estudarmos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quantas pessoas já se perguntaram, será que eu serei salvo só pelo amor de Deus? Bem, essa frase eu acho que todos já se perguntaram essa questão, né? Será que o amor de Deus ele é suficiente, somente Ele, para que eu seja salvo? Ou será que ele é somente uma porta de entrada para a salvação? É uma maneira de expressão divina esse amor. Tem um verso na Bíblia que está em João 3:16 até o 19 que diz assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Eu quero dar uma pausa aqui antes de ler o 19. Olha só, não crê no nome. Quando Yeshua veio a Israel, o nome Yeshua ou Yeshua Hamashiach, Jesus, né, o Cristo, o nome Yeshua em hebraico quer dizer eu sou o Salvador, eu sou aquele que salva. Então quem não crer no nome dele, no que está desenhado em seu nome, até porque o povo de Israel, eles não davam o nome para os filhos de forma aleatória. Ele tinha um significado muito forte o nome. E diz assim, e a condenação é esta, verso 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram obras más. É muito forte. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se a gente fosse resumir o plano de salvação de Deus, eu usaria esta passagem como a cabeça de tudo que Deus elaborou em termos de salvação para nós. Porque nesses versos nós podemos ver que apenas Jesus Cristo nos livra da condenação, da morte e do inferno. Agora, será que somente eu crer em Jesus como meu Salvador é suficiente para entrar no céu, herdar a vida eterna? As pessoas podem dizer assim, Jacó, mas acontece assim, olha, aquele ladrão lá da cruz, que estava ao lado de Jesus, Jesus falou para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. É verdade, mas aquele homem, ele não teve chance de se batizar, de ser um seguidor de Jesus, até porque, pelo que tudo indica, ele já estava preso há algum tempo, estava esperando a condenação dele, que foi a pena morrer na cruz. Aquele homem, sinceramente, foi um baita sortudo, porque ele morreu do lado do Salvador. E no momento que ele reconhece Jesus como Salvador, como Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aquilo Jesus disse, olha, ainda hoje tu estarás comigo. Nossa, mas é tão fácil ser salvo, assim como é fácil também perder a salvação. Paulo chega a dizer que muitos negligenciaram a graça de Deus ou decaíram da graça. O que é graça? Graça é algo que nós não merecemos. Nós não merecemos a morte do Filho de Deus, nem sequer merecemos a salvação, mas Deus amou o mundo e Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Há uma porta e há um caminho na salvação, e Jesus esclareceu isso, deixou muito claro. Aqui em Mateus 7,14 ele diz assim, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que entrem por ela.
Ora, entrar em Cristo, crer em Cristo como Salvador, é entrar pela porta. Ele fala de uma porta estreita. Por quê? Ela é estreita. O que acontece com uma porta estreita? Eu não posso, por exemplo, passar com alguém ao meu lado, eu não posso levar bagagem. É algo individual. A salvação é individual. Eu não posso salvar minha esposa, meus filhos, eu não tenho o poder de conduzi-los por essa porta comigo, baseado na minha fé, na minha crença. Então ele fala que a porta é estreita e poucos entram por essa porta. Mas ele fala também que o caminho é apertado. Então não é só entrar em Cristo, há um ajuste a ser feito. Porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós temos muitas bagagens, coisas ruins, trevas que nós carregávamos quando estávamos longe do Mestre. E conforme nós nos aproximamos desta luz, nós vamos nos aclarando, abrindo os nossos olhos espirituais e sendo moldados por Deus. Em João 10:7 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, quando Jesus fala que a porta é estreita, andar com Jesus é um estreito. Não é uma vida que eu posso vir para Jesus e continuar praticando o que eu praticava de errado antes, enganando os outros, enganando a esposa, enganando o patrão. Não. Paulo diz: quem pecava, não peque mais. Abandone as suas práticas. Quando levaram aquela mulher em pleno ato de adultério e queriam apedrejá-la, o que Jesus disse para ela no final? Mulher, vá e não peques mais. Ela teve um encontro com Jesus. E ele disse: para que não te aconteça algo pior. Porque algo pior do que morrer fisicamente. O pecado nos conduz à morte da alma, à morte espiritual. Em João 14:6, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Andar com Jesus requer renúncia. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É renúncia. Hoje eu vejo as pessoas, em nome da palavra alegria ou felicidade, ou eu mereço ser feliz, pratica coisas abomináveis. Abomináveis. As pessoas que estão em Cristo, elas esquecem como era a vida delas antes de conhecer Jesus. Tristeza, depressão, angústia, insegurança, até enfermidades foram curadas. E aí as pessoas querem andar com Jesus de um lado e nas trevas do outro. Ele é o caminho, e o caminho é estreito. O caminho é estreito. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele disse ninguém vem? Ou por que ele não disse ninguém vai? Porque quem vê Jesus vê o Pai. O Pai estava manifesto no Filho. A natureza, a minha natureza está expressa nos meus filhos. A palavra de Deus diz que os filhos herdam a natureza dos pais. E Jesus está sentado à destra do Pai. Ele está dizendo a mesma coisa: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou esse caminho, eu sou essa porta que te conduz à salvação. Mas ela é estreita, ela é apertada. Paulo diz assim, que muitos herdaram a salvação até mesmo pelo seu próprio esforço, sangraram até a morte. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja, meus irmãos, a salvação é graça, é favor de Deus, mas ela é mediante uma fé, não uma fé numa religião, porque nenhuma religião é a verdade é uma pessoa,
é Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação é pela fé, e a fé é um dom de Deus, o dom da fé. Por isso que as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, elas não podem mais ter fé, porque elas blasfemaram. E o primeiro dom que Deus dá ao homem é a fé. Tem gente que tem fé para ganhar na loteria. Tem gente que tem fé que vai comprar um carro, vai ter uma casa, um prédio, vai ser rico, mas não tem fé para crer em Jesus. 1 Coríntios 12:8 diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E se você continuar lendo, você vai ver que tem ali o dom da fé. A fé é um dom de Deus, ele é dado gratuitamente para você receber algo que foi pago com alto preço, mas agora é graça. A graça não me dá direito de pecar, a graça me dá direito de ser empoderado para não pecar, porque quando eu tenho Cristo, quando eu recebo Jesus, algo sobrenatural vem sobre mim. Isso se chama o Espírito Santo de Deus. Agora ele está dentro de mim, a sua vida está dentro de mim. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É maravilhoso, é uma obra completa, é somente o cristianismo que nos dá direito a ter Deus dentro de nós. O nosso Deus é diferente dos outros deuses. As outras religiões, as pessoas têm que andar atrás de Deus, mas a nossa, o cristianismo, a Bíblia diz que o verbo, Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele vem atrás dos seus filhos. Desde o Éden ele já andava com Adão e Eva na viração da tarde. Eu não preciso buscar Deus, ele me encontra. E nós vamos ver isso aqui agora. Olha o que diz aqui em Efésios 1, de 3 a 14. É um texto longo, mas eu gostaria de ler com você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Tem gente que não crê na eleição. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tem uma ministração que eu coloquei no YouTube sobre predestinação. Isso, assista, eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a aprovação de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados ou das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo a sua aprovação, que propuseram em si mesmo. Verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o seu próprio conselho, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Preste atenção. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, não é só crer, olha só, não é só ouvir, é ouvir todo o evangelho.
E esse ouvir não é ouvir de ouvido, é ouvir de coração. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uau! Depois de crer no Evangelho, eu recebo um selo, o selo do Espírito Santo. Sabe quando você vai mandar uma correspondência? Agora a gente manda e-mail, mas antigamente a gente escrevia uma carta, assinava a carta, dobrava, colocava no envelope, ia no correio e selava. Porque sem o selo não chegava ao seu destino final. E nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos o penhor da sua herança. O Espírito Santo é o penhor. Ou seja, Senhor, eu tenho o Espírito Santo. Está aqui a prova que eu sou teu, porque eu tenho o Espírito Santo. E como é que eu recebo isso? Ouvindo no coração, crendo, obedecendo. Deus não quer rebeldes do seu lado no céu. Ele quer filhos amados, obedientes, que confiem nele, em sua palavra. Continuando, o qual, verso 14, é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? O Espírito Santo, para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. A salvação, ela é processual. Nós vamos ver isso aqui, olha só. Ele nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Veja, a salvação, nós somos predestinados, fomos justificados e fomos santificados. Ele não fala aqui da santificação, porque a santificação é algo que eu preciso decidir ser santo. Jesus disse, sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Sem santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Então é algo que eu preciso decidir ser santo. É interessante que às vezes a pessoa peca, você é santo e está pecando. Santidade não impede você de pecar. Não impede. Nós ainda estamos debaixo desta fraqueza, até sermos glorificados. Adão e Eva eram santos e pecaram, mas não permanecer no erro. Agora veja, João 6,4 diz assim, Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. O que é chamar? Predestinar é justificar. E os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deixa eu dar um exemplo para você aqui, rapidinho. Imagina, eu quero falar sobre justificação, santificação e o selo do Espírito Santo. Eu vou ser breve. Imagina que você encontra um copo de cristal intacto, muito caro, cheio de lama jogado lá na frente da sua casa. Você olha, uau, esse copo aqui é valoroso, ele tem muito valor. Aí então você tira aquele copo dali da lama e coloca no balcão da sua pia. O que você fez? Você escolheu o copo, né? Você chamou, escolheu, você justificou, você colocou dentro da sua casa. Ele não está mais na lama, mas a lama está nele. Aí você começa um processo de limpeza do copo, que é a santificação. Então, quando você vai limpando esse copo, vai purificando esse copo, esteriliza o copo, você santificou para uso. Então, você enche esse copo de água. Agora ele está selado, está cheio. E a água representa o Espírito Santo. Se você colocar o Espírito Santo naquele copo cheio de lama, que não teve o processo de limpeza, essa água não pode ser servida. Não tem como. Então é preciso haver a santificação. Isso não é brincadeira, é o processo mais difícil para o cristão, é a santificação, porque requer negar a si mesmo. Nós podemos viver pelos prazeres ou pela preferência ou pela justiça. Eu tenho que escolher o que eu quero.
Ou eu tenho princípios ou tenho preferências. São 2 P. Mas um P leva à vida eterna e outro P te faz perder. Eu não posso viver pelas minhas preferências. Eu queria ter 4 amantes, mas eu não vou fazer isso. Porque primeiro eu sou um cristão, eu tenho o Espírito Santo e eu vou negar fazer isso. Porque isso vai atingir a mim e o meu relacionamento com o Pai. Eu vou perder o Espírito Santo. Eu posso não perder o dom de cura, porque o dom é presente, Deus já deu, não vai tomar. Mas o Espírito Santo não. Olha o que aconteceu com Saul. A Bíblia diz que ele perdeu o Espírito Santo, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Vamos adiante. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Que o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Você viu? Quem nos traz ao Filho é o Pai. Nós somos escolhidos pelo Pai. Então, se você conheceu Jesus, foi o Pai que te fez conhecer Jesus. Ele te ama, ele tem interesse na tua vida, ele quer relacionamento contigo. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Lembra do copo? Eu vou me abreviar para não ficar muito longo o vídeo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá o Senhor. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha aí, a santificação e por fim o quê? A vida eterna. Não dá para pular degraus. No céu não dá para subir de elevador. Jacó viu uma escada. É degrau por degrau. E a salvação, o processo de Deus são 3 degraus. Justificados, santificados e selados com o Espírito Santo. Hebreus 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, meus amados, eu creio que não é só o amor de Deus que me salva. Ele é um start para a minha vida, para a tua vida. Mas uma parte precisa que nós façamos. Deus tirou o povo do Egito com muitas pragas, abriu o mar vermelho, mas chegou uma hora que ele disse: vocês precisam pegar a espada. Em João 17:17, quando Jesus estava orando ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu peço que Deus te abençoe neste dia, que Deus te livre de todo mal, de toda peste, de todo Covid, suas variantes, e que Ele te dê sabedoria para viver em santidade, sendo um influenciador, uma influenciadora no reino de Deus, demonstrando a natureza de um rei, do rei Jesus, que Paulo diz lá em Gálatas: eu estou com dores de parto por causa de vós, até que Cristo seja formado em vocês. Este é o evangelho de Paulo, formar Jesus, o caráter dele, sua natureza em seus seguidores, os seus discípulos. Então que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus Cristo.